E voltando a essa questão do emagrecimento, né? Hoje a gente, igual você falou, a gente tem conhecimento aí aos montes, por onde a gente olha. E aí, como a gente fala em emagrecimento, é, vou dar um exemplo. Quero entrar na academia, eu quero emagrecer em 6 meses, né? Sempre tem um tempo atrelado a esse processo de emagrecimento. Como que a gente quebra essa objeção para a pessoa, igual você falou, né? Que ela chega e fala assim, cara, eu preciso do resultado, eu já fui naquela academia, não é boa, ali não consegui o resultado. Como que Muito bom, tá vendo? estrutura Eu isso? tava rezando para alguém fazer essa pergunta para mim. Obrigado. Rafael Cérebro. Nossa, perfeito. Então vamos lá. Toda pessoa que ela entra na academia, ela tem um objetivo. Ela nunca fala assim, Nain, eu quero emagrecer, o que der aí. Não. Nain, 2 meses eu caso. Nain, em 3 meses eu sou padrinho de casamento de fulano. Nain, em 6 meses eu vou fazer tal coisa. Então, lembra do que eu falei lá no início de como eu trabalho com o meu aluno? Então, a partir do momento a pessoa, quando ela fala assim, não, eu tenho 3, 5, 6 meses, é porque ela não entende como é que é um processo. É aquele tipo de caso da pessoa que ou não tem nenhum conhecimento, nenhuma experiência, ou é daquelas que sempre começou, parou, começou, parou, Aham. começou, parou, começou, parou. Então, como é que eu faço para quebrar a objeção? A partir do momento que eu estudo todo o caso dela, eu vou mostrando para ela a realidade de onde ela vem. Então, se ela entende de onde ela vem, ela vai saber aonde ela pode chegar. Então, ela vai entender assim que, poxa, se hoje eu lido com compulsão alimentar, eu sou uma pessoa inconstante nos treinamentos, né, durante todo o meu histórico. Nossa, eu tenho um paladar infantil, então eu só consigo comer McDonald's, eu não consigo comer outra coisa. Então, para mim vai ser um pouco mais difícil eu encaixar dentro desses passos, né? Então, talvez para mim eu não tenha só 6 meses, né? E somos muito nós somos muito diferentes nesse aspecto. Então, nós temos pessoas que vão ter uma resposta genética facilitada, tem pessoas que vão demandar de um esforço maior para conseguir o resultado, né? Então, assim, o bom profissional, ele não pode mentir para a pessoa, ele não pode chegar e ver, assim, que algo que é irreal e falar, eu vou te dar isso, porque ele vai estar sendo leviano, no final ele vai perder um aluno e vai causar mais uma frustração. 10 quilos em 2 semanas. É tipo Então, assim. por que eu fico um pouco meio cabreiro com essa questão de desafios? É porque a pessoa, na verdade, ela nunca conseguiu as coisas, não é por causa que ela nunca foi desafiada, é porque ela não foi orientada. Então, as pessoas não precisam de desafio, elas precisam de orientação, de ensinamento. Só que isso dá trabalho e nem todo mundo sabe como fazer. Então, a partir do momento que você tem um método onde você entende quais são as fases do emagrecimento, aí você consegue aplicar com o indivíduo. Então, assim, as fases iniciais do emagrecimento é a fase onde a gente mais perde peso. Mas para isso precisa o quê? De uma aderência em todos aqueles aspectos que eu falei. Na alimentação, de deixar de ser sedentário, de treinar mais vezes na semana, né? E aí o pulo do gato é tu fazer com que a pessoa tenha a aderência por um tempo onde ela vai conseguir ver os primeiros resultados. Que aí quando ela vê os primeiros resultados, Dá o gás. aí tá o gás. E aí quando você tem um método, isso nunca vai parar. Porque assim, o que acontece no emagrecimento? As pessoas imaginam que ele seja o seguinte, entrei na academia, iniciei o déficit calórico, né? Então estou comendo menos do que eu gasto, e aí eu faço exercício. Então meu peso vai fazer isso aqui, ó. Vai descer de forma contínua. Só que o que acontece? Você vem, aí às vezes você adoece, aí você está estagnado. Aí aconteceu alguma coisinha, o seu peso sobe um pouquinho. Aí depois você vem, você emagrece um pouquinho. Então nós somos seres que nós não somos contínuos, nós somos dinâmicos. Então nosso quadro biológico faz com que nós sejamos dinâmicos. Então, Aham. dentro do processo de emagrecimento, o próprio corpo quer frear isso de maneira natural, porque para ele não é bom. É como se fosse o seguinte, você precisa de 2.000 para poder viver, e de uma hora para outra você vai receber só 1.600? Não, peraí, eu não quero passar dificuldade, então eu vou me ajustar para poder me adequar a isso daqui, que é para eu não ficar devendo. E aí, isso, em algumas pessoas, essa resposta vai ser mais rápida, em outras vai ser mais devagar. E aí as pessoas, ela entram pensando que ela vai começar do ponto aqui de emagrecer e que ela vai ser 1 ano em déficit calórico e treinando que eu vou chegar no peso que eu quero. Não. No meio desse caminho, você vai estagnar devido a fenômenos biológicos, por exemplo, como a termogênese adaptativa, e aí você vai frear. Nesse momento que você frear, a gente tem as estratégias para isso. Poxa, mas quais são as estratégias para isso? Você voltar a uma alimentação normocalórica, ou seja, comendo dentro do que você precisa comer para se manter.
durante ali umas 10, 12 semanas para o corpo começar a recuperar de novo esse metabolismo, né? Você aproveita essa fase para poder treinar períodos de força, por exemplo, força máxima, né? Que é treinos com mais peso, porque é um período onde você vai estar bem alimentado, a disposição vai estar melhor, né? E com isso você vai fazer com que nessa fase você não suba o peso, né? Que na pior das hipóteses você só mantém aquele peso que você já alcançou. Para quando passar essa fase que o corpo se adaptou de novo, aí você começar de novo a entrar no déficit calórico. Então, eu sempre falo, não é um único ciclo de déficit calórico que vai te emagrecer. São vários ciclos. Então, como você administra isso é o que vai determinar se você vai conseguir ou não ficar no jogo e chegar no teu objetivo final. E o pessoal que culpa a genética? Ah, eu não emagreço porque a minha genética é ruim. Existe genética ruim, então assim, você tem... Ruim assim, né? Ruim. Isso. Então, vamos lá. Tem uma parte que a genética pode influenciar, sim, em todo o processo, mas a genética ela é um ponto. Com quem você convive, onde você trabalha, onde você mora, como você lida com as emoções e as frustrações, isso é mais determinante do que a genética. Então, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, uma família onde realmente as pessoas têm a tendência a ganhar mais peso. Mas se você for olhar a composição de alimento dessas pessoas, elas se alimentam de forma ruim. Então, isso faz com que a pessoa já, desde pequeno, já esteja acima do peso, né? Em alguns casos já obesa. E aí ela chega numa fase adulta com várias dificuldades, porque foram uma vida comendo de tal forma, uma vida num ambiente onde todo mundo está acima do peso. E às vezes, quando ela decide emagrecer, ela não tem uma rede de apoio. Aí a pessoa começa a querer emagrecer, aí vem um amigo, pô, cara, quer emagrecer pra quê, velho? Isso aí não precisa não. Caramba, isso é